Fala, meus amigos, tudo certo? Mais um vídeo neste canal maravilhoso. Hoje para falar de seleção brasileira mais uma vez. Copa do Mundo é isso aí, meu amigo. Tem que falar de seleção todo dia, não tem jeito. E principalmente quando o camisa 5 da seleção brasileira dá-lhe uma chegada numa das maiores estrelas da seleção brasileira em um treino aberto para a imprensa. E isso vira uma discussão, grande de um debate impressionantemente desnecessário, mas a gente vai falar sobre isso, é claro, porque a gente ama um debate desnecessário no meio do futebol. Se inscreve nesse canal para dar aquela força pra gente, deixa o seu like que vai ajudar muito e vamos para o vídeo. Cara, a polêmica é essa aqui, tá? Uma chegada do Casemiro no Endrick durante um rachão, um treino da seleção brasileira que era aberto para a imprensa, o treino da comunidade, era assim o nome que foi dado, se eu não me engano. Tinha muitos torcedores do Brasil lá, né? A galera que mora lá perto do interior de New Jersey, que é onde o Brasil está ficando, se eu não me engano. Um treino que foi às 6 da tarde aqui de Brasília. A gente até comentou sobre esse treino no último vídeo, porque deu insights de uma possível escalação do Brasil contra o Egito. A gente vai concluir essa análise agora também no final desse vídeo. Mas o destaque do treino não foi a possível nova escalação do Brasil, uma possível mudança com 3 meio-campistas. O destaque principal foi esse lance aqui entre Casemiro e Endrick, pegar as imagens lá do canal Gold, um Endrick que pisa na bola, dá um giro e o Casemiro dá-lhe essa chegada nele. Cara, assim, eu vou deixar o vídeo rolando aqui em looping, tá? Enquanto a gente vai trocando essa ideia. Muita gente tratando esse lance como o Casemiro odeia o Endrick, porque ele deu uma declaração antes da Copa do Mundo, antes da convocação, falando que o Endrick não fazia parte do grupo necessariamente e que gerou-se mais uma polêmica desnecessária em torno dessa fala do Casemiro, como se ele estivesse falando que o Endrick não merecia estar na seleção, ou que ele não deveria ser convocado, ou que o Endrick era excluído do grupo, e muito longe disso. O Endrick, se a gente voltar lá pré-convocação, o Endrick tinha sido convocado com o Ancelotti, se eu não me engano, uma vez, que foi na data FIFA de março, jogos contra a França e Croácia. Antes disso, Endrick não vinha sendo convocado durante a passagem dele no Real Madrid, precisou ir para o Lyon, ganhar tempo de jogo, se mostrar apto a vestir a camisa da seleção mais uma vez para o Ancelotti convocá-lo. E aí se tornou uma grande polêmica de que o Casemiro estava excluindo o Endrick do grupo, de que o grupo não gostava dele, que os medalhões da seleção não respeitavam o Endrick, não tratavam ele como jogador de seleção. Virou-se uma grande polêmica. Essa polêmica foi explicada pelo Casemiro também, foi explicada pelo Fred Caldeira, que fez a entrevista com o Casemiro, mas ainda assim muita gente quis levar para um lado de exclusão de um moleque novo e de que os medalhões estavam tentando se proteger porque não queriam abrir espaço para os moleques e etc, etc, etc. Eu vou tomar uma água enquanto isso, hidrate-se, tá bom? Falar deixa a boca deveras seca. Enfim, esse lance. O Endrick dá um drible, o Casemiro tenta alcançar a bola, dá pra ver que ele estica a perna o máximo possível para tentar chegar na bola, mas o Endrick dá o tapa, estica. O que mais me preocupa nesse lance de verdade é, se acontece isso numa Copa do Mundo, é cartão vermelho, possivelmente um contra-ataque. Essa é a minha única preocupação. A minha preocupação não é se um gosta do outro. Sabe por quê? É treino de seleção brasileira em Copa do Mundo, velho. A gente não tá falando de, de pelada de final de semana. Que o parceiro dá uma chegada, puxa um colete, deixa um braço e você fica bravo. Não é isso. É treino da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Era um titular e reserva jogando ali praticamente. Eram os reservas tentando subir o nível dos titulares, tentando tomar a vaga dos caras e os titulares tentando se manter. É óbvio que vai ter chegada, vai ter um braço para lá, um para cá. É dividido, é futebol, cara. A gente tá jogando futebol aqui, gente. E o principal, é nível competitivo muito alto, cara. É uma chegada mais forte que você tenta dar, que às vezes você perde o timing, vai pegar o cara. E outra, cara, Endrick pegou, levantou, apertou a mão, segue o jogo, vambora, cara. Isso é Copa do Mundo. Eu acho que tá se gerando uma grande polêmica. Enfim, eu acho que o principal ponto que estão falando é, isso aqui deveria ter acontecido num momento específico, que eu não posso usar a imagem aqui, porque é a imagem da FIFA. Quando o Modric puxa o contra-ataque da Croácia na última Copa, o Casemiro não dá-lhe uma saraivada no meio dele. O Casemiro tenta meia boca ali, tenta tirar a bola dele, não consegue, sai o contra-ataque, a gente toma o gol da Croácia. Ali era pro Casemiro ter feito, ali era pro Casemiro ter feito umas 7 vezes pior do que ele fez com o Endrick. Era pra ele ter arregaçado o Modric no meio. Ah, ia ser expulso, irmão. Arregaço, cara. Tá ligado? Quartas de final de Copa, 1-0, 115 da prorrogação. Ah, levanta o cara, pô. Aí você chega no cara e faz isso aqui, ó. Aí você vai, irmão, o cara vai puxar o contra-ataque, você levanta ele, joga ele pra cima. Ah, irmão, aí, desculpa, aí quem tá criticando às vezes tem até um pouco de razão quando cita aquele lance, que fala, pô, eu vi, acho que algumas pessoas no Twitter falando isso, falou assim, pô, eu entendo que é treino e tal, não sei o quê, muita gente vai ficar brava, mas é uma chegada normal, mas o principal é ele não ter feito isso na última Copa. Esse é o problema, pô.
Esse é o problema. Ele não ter feito isso quando era necessário fazer, e outro medo que eu tenho é ele fazer isso quando não é necessário em uma Copa do Mundo. Um contra-ataque morto, uma jogada morta, ele dá-lhe uma chegada em alguém e ser expulso. A gente já perdeu 2 Copas do Mundo com jogadores importantes suspensos. Em 14, o Thiago Silva estava fora, em 18, o próprio Casemiro estava fora suspenso. A gente jogou uma quarta de final com o Fernandinho, e o Fernandinho fez um gol contra a gente. Então, assim, essa é a minha maior preocupação. O Casemiro ficar fora de um jogo importante. Confio no Fabinho? Confio no Fabinho. Eu acho que ele pode cumprir bem o papel do Casemiro. Mas o ponto é, você perdeu um jogador titular por conta de uma imbecilidade dessa. Dito isso, quando era para ter feito, não fez, e por isso gera-se uma grande, imensa crítica do público geral da seleção brasileira, e principalmente também por quê? Porque o Endrick é um cara muito querido, mano. Todo mundo tá olhando essa Copa e vendo uma esperança no Endrick, vendo um moleque que tá voando, que é muito novo, que tem identificação com o torcedor brasileiro, porque fez gols importantes em amistosos, fez gol contra a Espanha no Bernabéu e contra a Inglaterra em Wembley, então gera muita expectativa em cima do cara toda vez que ele entra. É um frisson absurdo, é a galera vindo junto, ele muda jogos pela camisa da seleção brasileira, então muita gente cria expectativa em cima do Endrick a nível de, esse cara é a nossa esperança para ganhar uma Copa do Mundo, esse cara vai me dar uma Copa do Mundo. Tem gente pensando assim realmente, e o Casemiro dá-lhe uma porrada no cara que é a esperança do povo, vai ser xingado, vai ser, mano, azucrinado a cabeça e não tem jeito. Agora, o problema é, isso aconteceu no treino aberto pra mídia, pra imprensa. Se não fosse um treino aberto, isso não viraria questão nenhuma. Mas como tem imagens, aí nego vai encher o saco. Dito isso, é normal. É um querendo tomar a vaga do outro, é um querendo melhorar mais do que o outro, é todo mundo querendo evoluir, querendo ganhar uma Copa do Mundo. Pra mim, se é necessário que lances como esse aconteçam, para que na hora do jogo, quando o meio campo da França for puxar um contra-ataque, a gente tá ganhando o jogo e o Casemiro tiver que fazer isso, que faça 10 vezes. Chega o pau. Dito isso, não era necessário? Não era necessário, mas acontece. Treino de alto nível, de alto rendimento de seleção brasileira. Agora, pra gente concluir, vamos falar da parte do treino de ontem. O que eu vi no treino de ontem foi isso aqui, tá? Ó. O que eu vi no treino de ontem foi isso aqui. Nesse momento mesmo, ó. Nesse mesmo momento desse rachão que estava acontecendo aqui, que era um campo reduzido e etc., o Brasil jogou com 2 escalações, com 2 meio-campistas, porém com 2 caras de coringa, que eram o Danilo e o Paquetá, se eu não me engano. O que eu tirei disso, tá? A escalação era essa, a linha de zaga era essa. O que eu percebi, o Paquetá adicionado no meio-campo, ou o Danilo. Acredito que pro próximo jogo seja o Paquetá por características a mais de camisa 10. É um Paquetá que pode ser mais 10 do que o Danilo. Ele é um cara de mais trato com bola a nível de fazer o jogo do Brasil andar e de dar passe pra frente. Eu acho o Danilo um cara... Pô, desculpa o nariz do cara escorrendo, velho. O cara é zoado, né, mano? Ah, tá difícil. O Danilo é um cara mais de infiltrado que de controlar o jogo. E por isso que eu queria muito ver Paquetá e Danilo juntos mais uma vez desde o começo do jogo. Mais do que eu quero ver o Bruno Guimarães. Porém, acho que cabe insistir no Bruno Guimarães, com certeza. É um cara de altíssimo nível de Premier League, de Champions League, enfim. O ponto é, o Paquetá deve largar à frente do Danilo nessa posição, por ser um camisa 10, teoricamente. Poder fazer a função de um 10, ele é um meia. Né? Pode jogar na direita, pode jogar como segundo homem de meio campo, como fez na Copa de 22. A gente tem aqui, ó, como o Brasil jogou em 22, com o Neymar como camisa 10 e o Paquetá fazendo o segundo volante. Eu achava que o meio do campo do Brasil ficava até um pouco desprotegido, porque se a gente comparar Paquetá e Bruno Guimarães como camisa 8, Bruno Guimarães é muito mais volante do que o Paquetá. Mas enfim, o que eu vi possivelmente foi isso aqui. E o principal ponto que eu percebi, o lateral esquerdo da seleção, Douglas Santos, fazendo uma saída a 3, com o Marquinhos vindo fazer a saída pela direita, que na verdade quem estava ali era o Danilo. O Danilo estava fazendo só a parte defensiva como lateral direito, e no momento ofensivo ele ficava ali parado, quem estava lá era o Wesley. Outra coisa que eu reparei, Rafinha vindo por dentro e o Wesley ganhando o corredor para avançar. Acho que vai ser muito importante o Wesley no momento ofensivo quando o Brasil tiver com 3 meio-campistas. Acho que com 3 meio-campos o Brasil vai ter, obviamente, um ponto a menos. Então essa profundidade pela direita, se o Rafinha jogar por ali, quem tem que dar profundidade é possivelmente o Wesley, porque o Rafinha deve vir por dentro jogar junto com o Paquetá, quase como um meia. Pisando muito na área, finalizando muito, mais centralizado, caindo até pro lado esquerdo. Outra mudança, obviamente, é o Igor Thiago no centro do ataque, que é um cara de característica de camisa 9 e que, mais uma vez, se jogar com 3 meio-campistas, acho que pode ser muito privilegiado para dar presença diária para a seleção brasileira. Talvez com 4 atacantes a gente espere mais um cara que se movimente, etc. Ele ser um cara que ele se movimenta também, mas ele ser um jogador com mais características de camisa 9 é importante para um time que joga com 2 volantes e um meia. Você tem um camisa 9 que realmente é um cara de área, um cara de fazer gol, de receber cruzamento, de fazer pivô. Vai ser muito interessante. Outro cara que fica de fora dessa escalação é o Matheus Cunha, né? O Matheus Cunha, que a gente já comentou aqui sobre a atrocidade que foi dar a camisa 9 para ele. Acredito que com 3 meio-campistas ele poderia ser privilegiado, caso jogando
como 10, que é a posição dele, atrás de um camisa 9. A gente falou disso no último vídeo, se você quiser dar uma passadinha lá pra assistir. Mas é isso, cara. Basicamente, repassando aqui, falando sobre essa entradinha no Casemiro no Endrick, que ficou um clima chato ali, mais na imprensa do que no elenco, óbvio, ninguém no elenco trata isso aqui como um absurdo, isso aqui, pra quem treina em alto nível, pra quem joga em alto nível de futebol, é normal, acontece, mas é isso, uma grande polêmica que sempre vai ser criada quando a gente fala de seleção brasileira, as pequenas polêmicas viram grandes, as grandes viram imensas, e é isso. Dito isso, mais uma vez avisando, se inscreve nesse canal para dar aquela força pra gente, deixa o seu like, clima de Copa do Mundo rolando, muito vídeo saindo, ajuda a gente, dá essa moral e tamo junto.